Olá, meu nome é Mariana e eu sou museóloga. Semana passada a gente falou sobre a ficha de diagnóstico e a gente fez todo o procedimento de como seria a entrada do acervo na reserva técnica. Dentro daqueles preenchimentos que a gente fez na nossa ficha, a gente tinha a parte onde a gente propunha uma ação para a gente fazer a higienização do acervo. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês como foi feita a higienização daquela foto que eu mostrei no vídeo passado. Para iniciar o processo de higienização, eu peguei um pincel macio para fazer a limpeza, sempre no mesmo sentido. Trabalhei com movimentos leves e contínuos. É interessante se você tiver dois pincéis que um seja usado para a parte da frente da foto e outro seja usado para a parte de trás. E ambos devem estar limpos. Essa primeira limpeza serve para tirar as sujidades e acaba removendo também qualquer tipo de poeira e outros materiais que estejam impregnados na foto. Num segundo momento, eu utilizei um estilete para retirar o excesso de cola. Esse excesso de cola ele pode ser retirado com estilete ou bisturi. Eu não vou explicar exatamente como funciona para a gente fazer essa retirada, porque ela tem que ser em movimentos muito suaves, e é interessante que a pessoa tenha um pouco mais de experiência para fazer isso para não prejudicar o suporte da foto. Eu passei novamente o pincel para retirar o excesso de cola que foi subtraído após a nossa ação abrasiva. Eu peguei um pó de borracha que eu fiz em casa. Para você fazer o pó de borracha, você deve pegar uma borracha tipo TK e ralar com um ralador de cozinha mesmo. Você pode fazer como eu estou fazendo ou envolvê-la em um pedaço de algodão, fazendo uma trouxinha com ela. Tudo vai depender de quão suave você quer que seja a limpeza. É importante, quando você for utilizar esse tipo de limpeza, que você confira se não tem nenhuma inscrição a lápis ou a caneta no verso da foto. E ela só deve ser feita no verso da foto, hein? Caso haja algum tipo de inscrição, o ideal é que você contorne-a e não passe por cima. Essa limpeza foi feita para tirar o excesso de manchas que nós tínhamos notado que havia. Esse processo deve ser feito com muito cuidado e muita delicadeza. O ideal é que, caso você não se sinta seguro para fazer em casa, você não faça. Mesmo após a limpeza da foto, vocês podem observar que a parte da imagem continua absolutamente igual. Aquilo que está amarelecido vai continuar amarelecido. Por quê? A maior parte das mudanças que acontecem em uma fotografia, elas são eternas. Não há uma intervenção que a gente consiga fazer para resolver esses problemas. Muitas vezes as intervenções que são feitas, elas acabam a longo prazo piorando a situação da imagem. Nos casos de pinturas ou qualquer intervenção com tinta que se faça em cima para recuperar a cor. O que se tem feito hoje em dia é conservar a fotografia no estado que ela está, claro que estabilizada e higienizada, e posteriormente fazer uma reconstituição dela através de programas digitais. Então era isso que eu queria falar para vocês aqui sobre a higienização de fotografias. Pretendo realmente passar superficialmente por esse assunto, só para caso tenha surgido alguma curiosidade do que foi feito, porque não é o foco dessa aula. Após a higienização e a estabilização do acervo, o que a gente faria no museu seria o acondicionamento dele. Vocês já me ouviram falar muitas vezes essa palavra nos outros vídeos. E o acondicionamento nada mais é do que a forma de armazenar cada um dos objetos do acervo. E para fazer isso, a gente tem que respeitar as especificidades de cada um deles. Porque diferentes materiais se comportam de diferentes formas, e a gente vai usar diferentes tipos de embalagem para que a gente consiga deixá-los o mais confortável possível. Ou seja, que a gente consiga fazer com que a vida deles dure o máximo possível, que nem a gente conversou nos outros vídeos. A gente tem diversos tipos de formas de acondicionamento. E, em geral, a gente pensa em diferentes níveis de acondicionamentos. A gente está falando da embalagem que vai envolver o objeto, a gente está falando de onde ele vai ser colocado, em estantes, em armários, em gavetas, e a gente está falando também do espaço da reserva técnica. Tudo isso é acondicionamento. Existem materiais que são mais ou menos próprios para o acondicionamento. Por exemplo, a gente evita utilizar estantes de madeira. Infelizmente, vai ser muito comum vocês visitarem bibliotecas, arquivos e museus que ainda utilizam o mobiliário, os móveis de madeira. Isso é um problema muito sério para o acervo,
porque vernizes e colas utilizados no mobiliário acabam exalando ácidos que podem prejudicar a curto ou médio prazo, às vezes a longo prazo, o acervo, mas de qualquer jeito ele vai acabar tendo uma interação. Eles não são inócuos, eles acabam tendo realmente uma influência na durabilidade e no prolongamento da vida institucional do acervo. Por isso que a gente prefere instantes de aço galvanizado. Elas não vão liberar nenhum tipo de substância que pode ser prejudicial ao acervo. Cada material vai ter um tipo de acondicionamento mais aconselhável. Como a gente está falando de fotografia, eu vou comentar um pouco sobre isso. A gente tem uma mania de, em casa, armazenar as fotografias em álbuns. Isso é um problema muito sério. A maior parte dos álbuns não foi desenvolvido pensando num longo prazo da fotografia. E eles acabam prejudicando muito o armazenamento desse tipo de material. Quando a gente pensa nos álbuns ali dos anos 80, 90, muitas vezes as fotos elas são coladas ou possuem uma camada de plástico colocada por cima de forma colante. Isso é um problema muito sério, por várias razões. A primeira razão é a questão da cola, que a gente já comentou anteriormente, que pode acabar afetando a durabilidade do suporte. Ela exala substâncias tóxicas, né, que acabam acelerando a deterioração do material. Além disso, a gente tem a dificuldade de tirar a fotografia do álbum sem que a gente perca informações, sem que a gente acabe prejudicando a integridade da fotografia. E a gente tem, além disso, um outro problema, que é o surgimento de microclimas. O que isso significa? A foto, por ela estar fechada em um espaço, muitas vezes lacrado, como é o caso dos álbuns que possuem a camada de plástico por cima, elas acabam tendo uma temperatura e uma umidade diferente da temperatura externa. E quando elas são retiradas do álbum para a parte externa, elas acabam tendo um processo de degradação acelerado, porque elas tentam se estabilizar. Elas vão tentar compensar aquele clima que elas conviveram durante 10, 20, 30 anos para o clima atual no tempo mais rápido possível. Isso acaba fazendo com que elas quebrem, com que a imagem acabe ficando rachada ou acabe havendo diversas formas de deterioração que não havia quando elas estavam dentro do álbum. Isso é o problema de qualquer material magnético ou da maior parte dos materiais orgânicos que nós temos no acervo quando colocado em invólucros fechados. Por isso a gente evita ao máximo que o acervo fique em invólucros fechados. A gente quer que tenha sempre uma respiração, para que o controle que é feito externamente, né, na reserva técnica, chegue no acervo dentro das embalagens de acondicionamento. Isso é o ideal. Ainda sobre álbuns, a gente tem álbuns mais antigos, né, que daí vão ser da década de 30, 40, 50, quando as fotos elas eram coladas em papéis grossos, geralmente escuros, ou encaixadas com cantoneiras, e entrefolheadas com papel de seda. Isso vai causar um outro problema. O papel que era utilizado para esses álbuns não era um papel propício. Em geral, era um papel com pH ácido. A gente já tem uma foto que está passando por um processo de deterioração e torna-se ácida. Quando a gente coloca ela em um papel de base ácida, a gente acaba acelerando o processo de envelhecimento do acervo. Por isso que muitas vezes o que é feito em museus é que a gente retire todas as fotografias de um álbum, passe pelo processo de higienização, tanto do álbum quanto das fotografias, a gente acondicione o álbum separado das fotografias. Assim a gente não perde o suporte de informação original, mas a gente não mantém a fotografia armazenada em um espaço inadequado. Então, como que é o espaço adequado para o armazenamento de fotografias? Nós temos muitas opções que são interessantes para o armazenamento de fotos. A gente vai ter embalagens de plástico, e quando eu falo plástico, eu falo polipropileno ou polietileno, nunca, nunca, nunca PVC. Infelizmente, a maior parte dos álbuns que foram produzidos pelas empresas de revelação fotográfica, eles eram de PVC. Os álbuns de PVC, eles não são inócuos. Eles também reagem com a fotografia e eles também aceleram a degradação. O ideal mesmo é que seja polietileno ou polipropileno. O bom de armazená-los em jaquetas plásticas, pode ser também de poliéster, é que a gente tem uma facilidade de observar a imagem na hora que a gente pega a jaqueta, por ser um material transparente.
a gente vai ter um acesso mais rápido à informação, no caso de espaço em que as fotografias tenham que ser manuseadas muitas vezes, mas isso também não é a única forma. Em caso de acervos que não são manuseados com tanta frequência, a gente pode fazer envelopes de papel. Não qualquer papel, a gente não pode pegar uma folha de sulfite normal e utilizar para armazenar as fotografias. O ideal é que seja um papel neutro. O que é um papel neutro? É um papel específico que vai ter o pH dele ali em torno de 7. Existe um outro tipo de papel, que é o papel com reserva alcalina. Ele vai ter o pH entre 7,5 e 8. Sim, esse meio e esse 1 faz muita diferença. O que acontece? Quando a gente tem um acervo que está relativamente estabilizado, o ideal é que seja utilizado um papel neutro. O pH do papel neutro vai ser totalmente suficiente para que seja armazenado e que a gente consiga prolongar a vida do acervo. Caso a gente tenha um material que tem já um pH muito ácido, está em um processo de deterioração muito forte, o ideal é que a gente utilize um papel de suporte, né, para fazer o invólucro, para fazer o material de acondicionamento, que seja com reserva alcalina. Então a gente tem que lembrar lá das aulas de química, onde a gente viu que, né, quando a gente tem um ácido e algo alcalino, a gente termina em algo neutro. Muitas vezes, o que vai ter disponível é só o papel neutro, e não o papel com reserva alcalina. Não tem problema, na maioria dos casos isso vai dar certo. O ideal seria a gente testar o estágio de deterioração para a gente saber qual o pH da fotografia naquele momento. Até porque, se a gente utilizar um papel com reserva alcalina em um momento em que isso não é necessário, também pode acabar prejudicando o acervo. Sim, os acervos eles são muito sensíveis. E eu estou só falando de acervos magnéticos no caso de fotografia. Falando ainda nos envelopes, a atividade que a gente vai fazer hoje é exatamente isso. Nós vamos confeccionar modelos de envelope para negativo de fotos e para fotografias. Vocês vão ver, é muito fácil e pode ser utilizado aí na casa de vocês. Para essa atividade, vocês vão precisar de uma régua, estilete, um lápis e algumas folhas de papel sulfite. Lembrando que é só um protótipo. Quando vocês forem fazer isso para guardar suas fotos de verdade, nós devemos utilizar papel neutro. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é medir a fotografia. Essa que eu separei para o experimento tem 9 centímetros de largura e 6,7 de altura. Nós vamos repetir essas medidas ao longo da folha, dando uma margem de meio centímetro. O desenho vai ficar assim, ó, no formato de uma cruz. Depois, nós vamos cortar os retângulos das laterais, superiores e inferiores, dessa forma. Vamos apagar as marcações e vamos passar o estilete de leve para facilitar a dobragem. Lembrando, não é para cortar a folha. Isso pode também ser feito com uma régua. Agora, vou marcar aqui o número de identificação do acervo, na parte de fora, como seria feito em um museu. MDQ 0002. Temos aqui o nosso envelope em cruz. Nós vamos medir o nosso negativo. No meu caso, o negativo tinha 15 centímetros por 3,5. Então, nós vamos acrescentar no nosso desenho 1 centímetro a mais na altura e na largura. Aqui ficamos com 16 por 4,5. Vamos fazer esse desenho 2 vezes, uma imediatamente acima da outra. Faça na borda direita do retângulo superior uma marcação de 1 centímetro. Faça o mesmo na parte de cima, até a metade do retângulo. Na outra metade, faça uma janela de 1 centímetro. Dessa forma. Marque, então, uma linha diagonal nas bordas da direita e faça os cortes com estilete. Faça as marcações da dobra com estilete de leve ou uma régua, igual fizemos no outro envelope. Apague as linhas de lápis e faça as dobras como eu.
Então, é só marcar o número de inventário. No caso aqui, Museu da Quarentena, MDQ 0003. E temos aqui o nosso envelope talonário para negativos. E aqui estão os dois juntos. Então foi isso. Essa atividade e atividades da semana passada, elas são complementares. A ideia é que a gente realmente se sinta passando por todos os processos iniciais que acontecem no Departamento de Conservação e Restauro. Fazendo o diagnóstico, teve também uma breve higienização para a gente ter uma ideia de como seria e o acondicionamento. Espero que vocês tenham gostado das atividades, que elas entretenham vocês de alguma forma nessa quarentena e que tenham trazido algum tipo de informação que vocês ainda não tinham. Então é isso. Tchau, tchau!